Livro de 2 Samuel, capítulo 1. Davi informado da morte de Saul. Depois da batalha que resultou na morte de Saul, quando Davi já havia retornado de sua vitória sobre os amalequitas e fazia 2 dias que estava em Ziclag, ao terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de junto de Saul. Tinha vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Ao se aproximar de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Indagou-lhe Davi: "De onde vens?" E o homem respondeu: "Escapei com vida do acampamento de Israel." Diante do que Davi inquiriu: "Que aconteceu? Dize logo." E o fugitivo respondeu prontamente: "As tropas bateram em retirada do campo de batalha e muitos tombaram mortos. O próprio Saul e seu filho Jonatas também morreram." Então questionou Davi a pessoa que lhe trazia essas notícias: "Como sabes que Saul e seu filho Jonatas pereceram?" E o jovem lhe explicou: "Eu estava casualmente no Monte Gilboa e de repente encontrei o Saul cambaleando, apoiado sua própria lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria inimiga estavam a ponto de alcançá-lo. Assim que ele se virou e me viu, chamou em alta voz e eu prontamente respondi: 'Eis-me aqui, Senhor.' Então indagou-me: 'Quem és tu?' Eu disse: 'Sou malequita.' Em seguida ordenou-me: 'Aproxima-te e mata-me, porque estou sob as câimbras e a angústia da morte. Contudo, ainda estou vivo. Por esse motivo me dirigi até ele e o matei, porquanto havia constatado que ele não sobreviveria ao ferimento. Depois tomei seu diadema, a coroa que trazia sobre a cabeça e seu bracelete real, e os trouxe a ti, meu senhor.' Então Davi naquele mesmo instante rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E lamentaram grandemente, pranteando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Depois Davi perguntou mais ao jovem que lhe trouxera aquelas notícias: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Eu sou filho de um estrangeiro, residente de uma malequita." Indagou-lhe ainda Davi: "Como não receaste levantar tua mão contra o ungido de Yahvé para tirar-lhe a vida?" Então Davi chamou um de seus jovens serviçais e ordenou: "Aproxima-te e mata-o." O moço golpeou a malequita e ele morreu. Declarou-lhe Davi: "Que teu sangue caia sobre a tua cabeça, porque a tua boca testemunhou contra ti quando confessaste: 'Fui eu mesmo quem matou o ungido de Yahvé.'" Poesia fúnebre de Davi. Davi demonstrou o seu pesar pela morte de Saul e seu filho Jonatas, entoando esta lamentação e ordenando que se ensinasse aos homens de Judá. É o hino do arco, que foi registrado no livro de Iachá, Justos. Ó teu esplendor, ó Israel, desvaneceu e morreu sobre os teus montes. Como tombaram os nossos soldados mais valentes? Não divulgueis isto em Gate, não anuncieis nas ruas de Escalon, a fim de que não se regozije as filhas dos filisteus, nem se alegre as filhas dos incircuncisos. Ó colina de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vós, nem campos férteis que produzam trigo para as ofertas. Porquanto ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que jamais será polido com óleo. O arco de Jonatas era mortal e nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos poderosos. A espada de Saul jamais voltou vazia. Saul e Jonatas, amados e excelentes na vida, e na morte não se separaram. Mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filha de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de linho fino, que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis no meio do campo de batalha? Jonatas, a tua morte sobre os montes de Israel
dilacerou meu coração. Como todo o meu ser lamenta por ti, meu amado irmão, como te queria bem, tua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Caíram, pois, os notáveis guerreiros, e todas as suas armas de luta não têm mais importância. Segundo Samuel, capítulo 2, Davi é aclamado rei de Judá. Passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus, o Senhor. Deverei subir a governar alguma das cidades de Judá? E Iavé lhe respondeu, sobe. Então Davi indagou, a qual subirei? E a resposta foi, a Hebrom. E assim Davi subiu para Hebrom com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas, a Hebrom. Então os cidadãos de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Informado de que os moradores de Jabe-Gileade haviam sepultado Saul, Davi enviou-lhes alguns homens com a missão de lhes entregarem a seguinte mensagem: Bendito sejais de Iavé, por ter realizado esta obra de misericórdia para com Saul, vosso senhor, e lhe terdes dado uma digna sepultura. Que Iavé tenha para convosco misericórdia e bondade, e eu também vos farei bem, porque assim procedestes. E agora enchei-vos de coragem, e sede valorosos, porque Saul, vosso rei, está morto. Quanto a mim, a casa de Judá já me sagrou o seu rei. Isbosete torna-se rei de Israel. Enquanto isso, Avner ben Ner, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbochete ben Saul, Isbosete, filho de Saul, a Mahanaim, onde o proclamou rei de Gileade sobre todos os azuritas em Jezreel, Efraim, Benjamim e por toda a terra de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia a Davi. Davi reinou em Hebrom sobre a tribo de Judá durante 7 anos e 6 meses. Davi vence Isbosete. Abner, filho de Ner, e o exército de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles, no açude de Gibeon. Um grupo tomou posição num lado da represa, a outra tropa no lado oposto. Então Abner propôs a Joabe: Deixa que venham alguns jovens e lutem diante de nós. Joabe prontamente respondeu: Que lutem! Vieram eles e foram contados: 12 guerreiros de Benjamim, por Isbosete, filho de Saul, e 12 da guarda de Davi. E aconteceu que cada soldado conseguiu agarrar seu adversário pela mão e ficou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por esse motivo, aquele lugar situado em Givon, Gibeon, ficou conhecido como Elcate Hatissurim, campo dos punhais hostis. Houve naquele dia uma terrível e sangrenta batalha, e Abner e todos os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Zeruta, Joabe, Abisai e Azael. Ora, Azael era rápido na corrida como as gazelas selvagens. Ele se lançou em perseguição de Abner, sem se desviar das suas pegadas, nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e indagou: És tu, Azael? E ele replicou: Sou eu. Então Abner recomendou-lhe: Vai para a direita ou para a esquerda, captura um dos meus soldados e aposta-te dos seus despojos. Mas Azael não quis abandonar seu objetivo de persegui-lo. Abner voltou a advertir Azael, exclamando: Deixa de seguir-me, porquanto não quero ferir-te de morte. Como poderia eu encarar teu irmão Joabe nos olhos de novo? Como Azael se recusava a afastar-se, Abner lhe desferiu um golpe com sua lança que perfurou o estômago, e a ponta saiu pelas costas. Azael caiu e morreu imediatamente ali mesmo, e todos que iam chegando ao lugar onde Azael caíra e morrera, ali se detinham. Então Joabe e Abisai perseguiram Abner. Ao final do dia, chegaram à colina de Amá, que está a leste da cidade de Gia, na estrada que vai para o deserto de Gibeon.
Os soldados da tribo de Benjamim, seguindo Abner, se reuniram novamente, formando um só grupo, e ocuparam o alto de um morro. Então ouviu-se Abner gritando para Joabe: Continuarás com tua espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que isso só levará a mais amargura? Até quando te demorarás em ordenar às tuas tropas que desistam de perseguir seus próprios irmãos? Diante do que Joabe exclamou em resposta: Juro por Yahvé, o nome de Deus, que, se não tivesse erguido a tua voz, o meu exército perseguiria cada um dos teus irmãos até amanhã de manhã. Em seguida, Joabe mandou soar a trombeta, e todo o exército suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou completamente a guerra. Abner e os seus homens caminharam durante toda a noite pela Arabá, o vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e, depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Maanaim. Assim que Joabe cessou sua perseguição, reuniu toda a sua milícia e verificou que estavam faltando 19 guerreiros, além de Azael. Porém, a guarda de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles pertencentes à tribo de Benjamim. Levaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e seus guerreiros marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao raiar do dia. Segundo Samuel, capítulo 3. Durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia ficando cada dia mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Os filhos de Davi em Hebrom. Os filhos nascidos de Davi em Hebrom foram o seu primogênito Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Quiliabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz um acordo com Davi. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Abner se arrogava todo o poder na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aiá. Certa ocasião, Isbosete indagou a Abner: Por que deitaste com a serva de meu pai? Ao ouvir o questionamento de Isbosete, Abner se encolerizou e retrucou: Sou por acaso como um cão desprezível, a serviço de Judá? Até o dia de hoje tenho sido absolutamente leal à casa de Saul, teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi, e vens agora levantando tal acusação envolvendo essa mulher. Que Deus me castigue com toda a severidade, se não fizer por Davi o que Yahvé já prometeu a Davi em juramento: transferir a majestade do reino de Saul e dos seus descendentes para Davi, estabelecendo a realeza do trono a Davi sobre todo Israel e Judá, de Dan a Beceba. Mas Isbosete não respondeu uma palavra a Abner, porquanto tinha medo dele. Em seguida, Abner mandou mensageiros a Davi com esta proposta: A quem pertence esta terra? Faze, pois, um acordo comigo, e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo Israel. Davi respondeu: Assim seja, farei um pacto contigo. Entretanto, tem uma condição: não serás admitido à minha presença, salvo se, quando vieres, me trouxeres Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem: Entrega-me a minha mulher, Mical, a quem desposei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de 100 prepúcios de filisteus. Diante dessa intimação, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e a seguiu aos prantos até Baurim. Contudo, Abner ordenou-lhe que retornasse para casa. Ele obedeceu e voltou. Entrementes, Abner havia conversado com os anciãos de Israel e lhes tinha dito: Faz já muito tempo que vós desejais ter a Davi como vosso rei. Proclamai-o, portanto, agora, reis entre vós, porque Yahvé declarou a respeito de Davi: É por intermédio do meu servo Davi que livrarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom,
a fim de explicar a Davi o que os cidadãos de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi, e Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e a sua comitiva. Então Abner declarou a Davi: permita-me que eu vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que celebrem um pacto contigo, ó rei, e reines, sobre tudo o que desejares. Então Davi o despediu em paz, e ele partiu tranquilo. Joabe vinga-se e mata Abner. Pouco tempo mais tarde, Joabe e os demais oficiais de Davi retornaram de um ataque rápido que haviam realizado, trazendo consigo grande despojo. Todavia, Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porquanto este já o havia deixado e ia embora em paz. Assim que Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, visitara o rei, e que este o havia deixado seguir seu caminho tranquilamente. Então Joabe foi falar com o rei e lhe questionou: que fizeste? Abner esteve contigo e permitiste que ele partisse em paz? Tu conheces bem a pessoa de Abner, filho de Ner. Ele veio para te enganar. Conhecer tuas ideias, teus procedimentos. Veio a fim de saber tudo o que fazes e como ages. Então, saindo da presença de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde o poço de Sira. Todavia, sem que Davi fosse informado dessa atitude. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta de entrada, a fim de lhe falar em segredo, e ali mesmo o feriu de morte no estômago, e ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Assim que Davi ficou sabendo do ocorrido, exclamou: eu e meu reino somos para sempre diante de Yahvé inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que a culpa pelo sangue de Abner cai sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento, cânceres ou lepra, homens com graves deficiências físicas, ou que caiam à espada, ou ainda que passem fome. Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner, porque ele tinha matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeon. Davi chora a morte de Abner. Então Davi determinou que Joabe e seus soldados pranteassem por Abner e que, em sinal de lamentação, rasgassem as suas roupas e vestissem traje de luto. E no sepultamento o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em voz alta junto da sepultura de Abner, e todo o povo acompanhou em seu pranto. Então o rei se compôs e declarou esse lamento por Abner: precisava, Abner, falecer como morre um insensato? Não estavam amarradas as tuas mãos, os teus pés não estavam presos em grilhões, mas tombaste como caem os malfeitores. Então todo o povo chorou ainda mais por ele. Todo o povo veio chamar Davi para que se alimentasse, enquanto ainda era dia. Contudo, Davi jurou: que Deus me castigue com toda severidade, caso eu prove pão ou tome qualquer outro alimento antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu essa declaração e apoiou a decisão de Davi. Tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera qualquer participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então explicou o rei com os seus oficiais: não compreendeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? Mesmo sendo rei ungido, hoje me sinto um monarca enfraquecido, e esses filhos de Zeruia estão mais fortes do que eu. Que Yahvé retribua ao malfeitor de acordo com as suas más atitudes.